Seguindo com a nossa nona aula sobre estruturas condicionais, mais precisamente na linguagem C, a gente vai aprender aqui agora como é que a gente vai aplicar na linguagem C os conceitos que a gente aprendeu, os conceitos teóricos, né, de estrutura condicional no vídeo anterior. Primeiramente, para a gente trabalhar com estruturas condicionais na linguagem C, a gente tem que saber quais são as palavras reservadas, quais são as funções e o que a gente vai precisar, né, para poder trabalhar com estruturas condicionais. A gente tem que aprender aqui duas palavrinhas, né, duas palavrinhas chaves aqui, o if e o else, que nos darão a possibilidade de trabalhar primeiramente com as estruturas condicionais, né? Primeiro a gente tem que saber o que é o if. If significa se, ou seja, aquele primeiro bloco, né? Se a condição for verdadeira, ele vai fazer alguma coisa. Esse bloco a gente delimita com if, né? E o else ele serve também como senão, né? Traduzindo aqui, else senão, ele é aquela parte do bloco para caso a condição não seja verdadeira, ou seja, se não, ele vai executar tal coisa. Ou seja, resumindo, se, né? A condição for verdadeira, ele vai fazer uma coisa, se não, fazer outra. A gente vai colocar o if, né, no primeiro bloco e o else no segundo. Essa aqui é a sintaxe generalizada para a gente trabalhar com estruturas condicionais na linguagem C. Essa sintaxe aqui, ela vai servir para qualquer caso que utilize if e else, né? Mas claro que vão ter algumas variações dessa própria sintaxe. E aqui, né, explicando aqui essa sintaxe, eu tenho aqui o if, né, que é a função de estrutura condicional. Eu tenho aqui uma condição ou mais condições. Eu posso colocar, né, a gente já viu que a gente pode colocar mais condições aqui no parâmetro aqui da função if. Eu tenho aqui o abre chaves e fecha chaves. Coloquei vermelhinho para diferenciar desse verde. E esse abre chaves e fecha chave, ele delimita essas rotinas que estão aqui na minha estrutura condicional. Enquanto que esse else aqui, que é a negação desse if, tem esse abre chaves e fecha chaves verde, também, né, com uma cor diferente da vermelhinha, para a gente poder aqui ficar melhor visível. E aqui ele vai delimitar todas essas rotinas aqui, né, que ele vai fazer caso não seja verdadeiro. Ou seja, se essas condições aqui forem verdadeiras, ele vai executar esse bloco. Se não, ou seja, else, ele vai executar esse bloco daqui. A sintaxe agora quando não é else, né, eu tenho aqui a condição, basicamente o que eu falei no anterior, né? Ele vai aqui, quando você abre chave e fecha chave, ele vai delimitar essas operações daqui e ele vai executar isso aqui caso essas condições aqui sejam verdadeiras. Caso não sejam verdadeiras, ele não vai fazer nada, esse mesmo vai passar para o restante do programa. E aqui é quando não há else e apenas há uma rotina. Diferente desse exemplo de cá, eu vou colocar chaves aqui, ó, quando eu tiver mais de uma rotina. Se eu tiver apenas uma rotina, eu não preciso colocar chaves. Mais à frente eu vou falar porque a gente deve colocar sempre chaves, ainda que aconteça uma apenas rotina. Agora aqui eu não preciso colocar chaves, porque nesse caso aqui, ele vai executar apenas uma rotina, caso não tenha chaves. Por exemplo, se tiver uma segunda rotina aqui, caso ele esteja dessa forma aqui, ó. Se ele estiver dessa forma, ele vai executar essa aqui primeira, caso essa aqui seja verdadeira, e essa aqui ela vai executar automaticamente. Por quê? Porque essa rotina daqui, ela não faz parte dessa estrutura condicional. Se tiver dessa forma, apenas a primeira execução pertence aqui à estrutura condicional. Bom, eu tenho aqui agora a sintaxe quando há else. Quando há else, isso aqui é basicamente uma repetição do que eu já falei. Eu tenho aqui a condição, abre chave e fecha chave, né? Eu tenho aqui as rotinas, else, abre chave e fecha chave, e aqui as rotinas de cá, ou seja, isso aqui quando é verdadeiro e isso aqui quando isso aqui não é verdadeiro. E aqui é quando, no caso, nenhuma rotina aqui, uma rotina aqui só, e aqui várias rotinas. Aqui a gente normalmente não precisa de colocar chaves, né? O abre chave e fecha chave. E aqui a gente vai ter a chave, por quê? Porque tem mais de uma rotina. Isso aqui é o bloco mínimo, né, de if e else. Caso você tenha apenas um aqui no if e um aqui no else, a gente não vai ter, no caso não precisa ter as chaves, né? A gente pode encurtar nosso código para isso. Agora eu expliquei aqui, ó. É sempre bom, né, utilizar as chaves, por quê? Porque é uma boa prática de programação. Por que é uma boa prática de programação? Significa que você não é obrigatório fazer dessa forma, mas por uma questão de legibilidade, de clareza no código, de uma facilidade na hora da manutenção, é sempre bom a gente utilizar essas chaves, porque fica bem indicado. Então, eu sempre vou utilizar essas chaves, ainda que haja apenas uma execução de instrução, de rotina, né? Aqui no if, tanto no else.
E aqui é o encadeamento de estruturas condicionais, ou seja, eu posso encadear minhas estruturas condicionais, eu posso colocar uma estrutura condicional dentro da outra, né? Tanto no if quanto no else, né? Eu não tenho nenhuma restrição contra isso. Eu posso aqui ter uma condição, né? Nessa estrutura condicional, tenho aqui condições. Caso isso aqui seja verdadeiro, né? Ele vai fazer isso aqui. Beleza. Se não, caso isso aqui não seja verdadeiro, ele vai começar um novo bloco de estrutura condicional, né? Um outro if com else aqui. E esse if else não tem nada a ver com esse. Isso aqui já passou. Agora já está executando esse aqui. E aí nesse aqui eu vou ter a mesma estrutura condicional, né? Eu vou ter aqui condições, eu vou ter aqui a rotina, né? Caso isso aqui seja verdadeiro. Eu vou ter esse else aqui, ó, caso a rotina seja falsa. Vocês viram que aqui, ó, ele abriu chave e fez chave aqui, por quê? Porque tem mais de uma. Aqui, como não tem nenhuma, por quê? Porque só tem uma rotina aqui. Então isso aqui são formas, né? Para a gente variar um pouco e ver a diversidade de opções que a gente tem para trabalhar com estruturas condicionais. E aqui agora a gente tem nossos operadores relacionais, né? Que é justamente os operadores que a gente vai usar para fazer comparações, né? Para poder te analisar se aquela condição é verdadeira ou falsa. Então a gente vai utilizar esses operadores relacionais aqui. A gente tem um operador de igualdade, ou seja, se alguma coisa é igual a outra, faça alguma coisa. Se for diferente, né? Se alguma coisa for diferente disso aqui, faça ou não. Eu tenho aqui maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. Ou seja, eu tenho esses operadores relacionados aqui para a gente trabalhar com nossas condições nas estruturas condicionais. Eu tenho aqui alguns exemplos de condições. Por exemplo, essa aqui, idade, é uma variável do tipo número inteiro, né? Tipo int. O que eu faço? Se eu botar aqui, ó, if idade é igual a 30. O que significa isso? Se a idade da pessoa, né? Provavelmente isso aqui é a idade de uma pessoa, a idade de alguma coisa, for igual a 30, se tiver 30 anos, ele vai executar alguma coisa. Se não, pode ser que ele execute ou não outra coisa. Eu tenho aqui, ó, se salário igual ou maior que 1.000. O que significa isso? Se eu tiver a partir de R$1.000, e por que eu botei salário como float? Porque o salário ele pode ter ali um quebrado, né? Pode ter ali um valor decimal, por exemplo, R$1.000,40. Então a gente coloca aqui geralmente salário como float. E aí salário, se o salário for maior ou igual a 1.000, ou seja, se for a partir de R$1.000, ele vai fazer alguma coisa. Aqui, ó, if sexo é igual a m, ou seja, o que significa isso? Sexo é uma variável do tipo char. Se é char, eu tenho apenas um caractere. E se eu tenho apenas um caractere, provavelmente isso aqui é uma sigla, m de masculino. Ou seja, se ele for do sexo masculino, ele vai fazer alguma coisa. Se não, pode ser que ele não faça nada. Eu tenho aqui, ó, 40% 2. O que significa isso? Por cento, a gente já viu na sétima aula, né? Aula sobre manipulação de números. A gente viu que o porcento, ele é um operador de resto de divisão. E o que isso aqui acontece? Eu tenho aqui 40, resto de divisão 2 igual a 0. O que significa isso? O resto da divisão de 40 por 2 é igual a 0? Porque eu utilizo essa forma aqui. O resto da divisão de 40 por 2, né, é 0. Por quê? 40 dividido por 2 dá 20. Só que é uma divisão exata. Se ela é exata, ela não vai ter nada. Ela vai, como resto, ela vai ser 0. Isso aqui prova que o número é um número par. Isso aqui é uma rotina que diz se o número é par ou não. Se o resto da divisão por 2 for 0, ele é par. Se não for, ele é ímpar. Isso aqui, inclusive, vai ser uma das questões que eu vou passar para vocês na lista de questões que eu vou passar junto nessa aula. Vou passar algumas questões de desafio, algumas questões para poder vocês exercitarem a lógica de programação. E essa daqui é um exemplo, né? Vocês podem, inclusive, colar isso aqui, né? Adaptar para a questão de vocês. Como é que eu verifico se o número é par? Se o número dividido, no caso, o resto da divisão por 2 foi igual a 0, ele é par. Eu tenho aqui operações matemáticas dentro da estrutura condicional. Eu tenho aqui 22 menos 7 dá 5. 3 vezes 5... Não, 22 menos 7 dá 15. 3 vezes 5 dá 15 também. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho 15 é diferente de 15. Ele pergunta, 15 é diferente de 15? Não. Isso aqui, por exemplo, é uma condição falsa. Se isso aqui tivesse uma estrutura condicional, isso aqui seria if, né? Aqui teria alguma instrução, else, alguma outra instrução. Ele cairia no else, porque 15 não é diferente de 15. 15 é igual a 15. E eu tenho aqui verificação da ordem alfabética de letras, né? Eu tenho aqui sexo 1. Sexo 1 e sexo 2 são variáveis do tipo char. Digamos que eu coloquei aqui o sexo... digamos que eu coloquei, não sexo, né, mas eu coloquei lá a letra S. E aqui eu coloquei a letra F, né? Letra S vem depois de F. Então, aqui, por exemplo, essa condição seria negada. Por quê? Quando a gente fala menor, em caso de letras, a letra que vem antes, ela é menor do que a letra que vem depois. Por exemplo, a letra A
vem antes da B. Logo, a letra A ela é menor que B. Como é que eu explico isso, né? Isso aí está relacionado com a tabela ASCII. A tabela ASCII, cada letra tem uma numeração. E as primeiras letras, né? E ele é ordenado alfabeticamente. Então, a letra A, digamos que seja 1, 2, 3, né? A, B, C. E a letra Z seria a última letra. Claro que não é com esse número. A gente tem um número lá para a letra A e todas as letras na tabela ASCII. Então, a letra A, ela aparece antes da letra B, letra C, letra D. Por quê? Porque o número dela é menor. E aí, basicamente aqui, se fosse aqui, sexo 1 tivesse P e aqui tivesse sexo 2 Q, P vem antes de Q. Então essa equação seria verdadeira. Por quê? Porque P é menor que Q. No caso, o número que simboliza a letra P, ele é um número menor do que o número que simboliza a letra Q. Logo, aqui a gente facilmente consegue verificar a ordem alfabética de caracteres. Outra coisa presente na linguagem C são os valores lógicos, né? Só que é um pouco diferente do que a gente vê na linguagem Pascal. Na linguagem Pascal, a gente tem um tipo de dado chamado dado boolean ou booleano, né? Para dados lógicos, ou seja, lá eu armazeno valores do tipo true e false, verdadeiro ou falso. Na linguagem C, a gente também tem isso, só que a gente não tem uma variável, né, do tipo boolean. A gente tem uma variável do tipo número inteiro mesmo, né? Que se a gente colocar 1, ele é verdadeiro. Se a gente colocar 0, é falso. Na verdade, não só 1. A gente pode colocar qualquer número que seja diferente de 0, ele vai ser verdadeiro. Enquanto que se a gente colocar 0, ele é falso. Por exemplo, eu tenho uma variável, né, chamada vivo. Essa variável, ela está associada a uma pessoa e ela vai dizer se a pessoa está viva ou não. Ou seja, se vivo tiver qualquer número diferente de 0, a pessoa está viva. No caso eu botei 1 porque geralmente a gente usa 0 e 1 por causa, né, dos números binários, que são 0 e 1s. E aí 0 significa não e 1 significa sim, ou 0 significa falso e 1 significa verdadeiro. Então a gente usa por convenção o número 1 como verdadeiro, mas a gente pode botar qualquer número, positivo, negativo, número real, qualquer número diferente de 0 ele vai ser, no caso, verdadeiro. E aqui, eu tenho aqui, ó, se vivo é igual a 1, ou seja, você está vivo. Se não, né, ou então não precisaria ser 1, ou seja, se vivo fosse qualquer número, seria... estaria vivo, senão a pessoa estaria morta, né? Daria como condição falsa. E aí eu posso encurtar essa condição aqui, ó. Eu não preciso mais colocar, né, igual a 1, né? Eu estou verificando se é igual a 1. Se eu estiver tratando essa expressão com a expressão booleana, expressão lógica, eu posso justamente suprimir esse igual a 1 e colocar apenas se vivo, então você está vivo. Se não, você está morto. Então a gente utiliza, né, dessa forma quando a gente vai trabalhar com estruturas condicionais com verificações lógicas, né? Verdadeiro ou falso, a gente bota, né, se vivo, a gente não precisa colocar igual a 1. E aí os operadores lógicos, né, que a gente vai utilizar para poder encadear nossas condições, né, na estrutura condicional, são esses aqui. A negação, né, que a gente viu lá na tabela das verdades, negação é uma exclamação, o i, né, são dois e comerciais, e o ou é o pipe. O pipe é um caractere verticalzinho assim, né? Alguns teclados ele é vertical com um espaço vazado assim no meio. E ele geralmente é encontrado aqui, ó. Ele é encontrado na direita, né? A tecla da direita do shift esquerdo. Em outros teclados, geralmente teclado do notebook, é diferente, né? Mas geralmente ele é aqui. E também tem o ou exclusivo, né? Que ele é um circunflexo mesmo. Bom, e aqui agora temos os exemplos das condições agrupadas. Ou seja, a gente está utilizando os operadores lógicos para agrupar essas condições, né? Os operadores lógicos, esse aqui, como a gente já viu. E aqui, né, coloquei em amarelinho, são os operadores lógicos agrupando as condições. Eu tenho aqui, vocês lembram que no exemplo da boate do vídeo anterior, eu coloquei que se a idade da pessoa for de pelo menos 18 anos, ou seja, maior ou igual a 18 anos, e menor que 70, ele vai entrar na boate, senão ele não entra. Aqui é basicamente uma representação de um exemplo, só que usando outro conceito. Aqui eu coloquei a idade da adolescência, ou seja, se a pessoa tem pelo menos 12 anos, né? Ou seja, se a idade for maior ou igual a 12 anos, ou seja, as duas têm que serem verdadeiras, e ela for menor de 18, ou seja, não chegar até os 18 anos, for de menor ainda, mas pelo menos 12 anos, ela está na adolescência, está passando pela fase da adolescência da vida. Então esse conector aqui, ó, esse operador lógico, ele faz com que isso aqui, né, através daquela tabela verdade, as duas têm que ser verdadeiras para que ela seja válida, para que seja verdadeira, ele passe na condição aqui desse if.
Eu tenho aqui, aqui são variáveis aqui, a variável curso, ela é do tipo char. E aí eu posso armazenar caracteres nela. E se essa variável tiver, né, C, ou seja, se curso for igual a C de ciência da computação, tiver aqui S de sistemas de informação, e E de engenharia de computação, ou seja, se ela for isso, ou isso, ou isso, ela pode ser qualquer uma das três, pode ser as três ao mesmo tempo, quer dizer, na verdade não pode ser as três ao mesmo tempo porque eu estou tratando a mesma variável, mas poderia ter uma condição verdadeira, outra verdadeira, enfim, se alguma dessas aqui forem verdadeiras, automaticamente eu sei que o curso é de tecnologia de informação. E aqui é um exemplo de o exclusivo. Eu tenho aqui um exemplo de uma pessoa, né? Isso aqui são número inteiro, né? Eu tenho aqui uma verificação lógica, ou seja, se essa variável aqui tiver qualquer valor diferente de zero, isso aqui ele está verificando se ele é verdadeiro, ou se aqui tiver zero, essa exclamação aqui, ela está verificando se essa variável é falsa. Ou seja, aqui eu estou verificando se a pessoa ou está viva ou está morta. A pessoa não pode ser as duas ao mesmo tempo e deixar de ser as duas. No caso, a pessoa aqui, no caso, ou ela vai estar viva ou ela não vai estar viva. Ou seja, morta. Isso aqui está dizendo que a pessoa é uma pessoa normal. A não ser que ela seja um zumbi ou morto-vivo, que ela vai ser os dois ao mesmo tempo, ou que ela não exista, para ela não, no caso, não ter nenhuma dessas duas condições aqui válidas. E aí, eu tenho aqui um detalhamento melhor aqui com relação às operações com dados com valores lógicos e com o operador NOT. Bom, se vivo é igual a 1, né? Vivo é uma variável do tipo inteiro. Nesse caso, não necessariamente é 1, a gente usa 1 por convenção, como eu já expliquei, mas qualquer valor diferente de 0. Então, eu posso encurtar isso aqui para se vivo, ou seja, se ele estiver vivo, isso aqui vai estar verdadeiro caso ele esteja vivo, né? Caso seja 1, caso seja qualquer valor diferente de 0. Agora você botar aqui, ó, if vivo é igual a 0, ou seja, se isso aqui for, no caso, se ele não estiver vivo, ou seja, se isso aqui for falso, eu posso encurtar isso aqui para se não vivo, basicamente como eu já coloquei aqui, né? Se não vivo, ou seja, ele vai ter que ser ou 1 ou 0. Isso aqui eu encurtei para isso aqui justamente, né? Se vivo é igual a 1 ou vivo igual a 0, ela é normal. Bom, e agora a comparação de strings, né? Aqui já começa a complicar um pouquinho mais, né? Mas nada de outro mundo. Eu tenho aqui a definição de duas variáveis do tipo string, né? No caso, cadeias de caracteres, como eu expliquei na aula anterior, na aula 8, que é manipulação de textos. Eu tenho aqui a variável nome, né? String, de 20, na verdade, 19 caracteres possíveis para armazenar. E a sobrenome, que também são 20 caracteres, na verdade, 19 caracteres para ser armazenado. A primeira eu coloquei o termo computação e a segunda eu coloquei depressão. Pela nossa lógica, a gente deveria fazer assim, né? Se eu tenho aqui um valor, uma variável, alguma coisa, um operador relacional e a outra variável ou algum texto, algum valor, né? Teoricamente deveria ser assim, né? E aí eu boto aqui, ó, se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se o nome for igual ao sobrenome, se isso aqui for igual a isso aqui, ele vai imprimir nomes e sobrenomes iguais. Se não, né, ele vai imprimir que nomes e sobrenomes são diferentes. Né? Agora, isso aqui não é válido, não é dessa forma que a gente faz. Se você fizer dessa forma aqui, não vai ser válida. Como é que a gente faz a comparação de strings? A gente usa uma função chamada strcmp. Ela significa string compare, ou seja, comparação de string. A gente passa aqui dois parâmetros, né? Uma string e outra, separado por vírgula. Pode ser uma string, né? No caso, delimitado por aspas duplas. Pode ser uma variável do tipo string, cadeia de caracteres, né? E aí, como ela é uma função, ela vai retornar um número inteiro. Ou seja, tem que ser int, né? Se você quer armazenar o valor disso aqui em algum lugar, né? Porque tem que ser função, você tem que armazenar a variável do tipo inteiro, né? E aí, quais são os resultados possíveis que ela vai trazer pra gente? Eu tenho aqui 0, menos 1 e 1, ou seja, o resultado dessa função aqui vai ser ou 0, ou menos 1, ou 1. 0 vai ser, no caso, ele vai retornar aqui 0, caso elas sejam iguais. Ou seja, se isso aqui for igual a isso aqui, ele vai retornar 0 nessa função. Menos 1, ele vai retornar se a primeira a string aqui for alfabeticamente, no caso, vier alfabeticamente primeiro que a segunda. Ou seja, se aqui tiver Pablo e aqui tiver Ricardo, Pablo, letra P, vem antes de Ricardo, letra R. Por quê? Porque P vem antes do R no alfabeto. Então aqui a gente vai receber menos 1 caso seja Pablo e Ricardo. E caso seja o contrário, tinha aqui Ricardo e Pablo. Aqui no caso vai vir 1. Por quê? Porque a segunda variável vem alfabeticamente primeiro, né,
que é a segunda, que é a primeira. E o que acontece? Aqui eu tenho um R, aqui tem um P, o P vem antes do R no alfabeto, e aí o P aqui, no caso, é menor, ou alfabeticamente vem primeiro do que a variável R, logo aqui recebe -1, né? O resultado da função recebe 1, porque a segunda variável tem uma palavra, né? Uma string de resultado alfabeticamente inferior do que a primeira string. E aí, o bloco correto de estrutura condicional para isso aqui é assim, ó, novamente eu defino as variáveis, né? E aí eu tenho aqui if, né, da função, strcmp, e passo como parâmetro a variável nome e a variável sobrenome é igual a 0, aí sim agora está correto. Se isso aqui for 0, o que eu expliquei aqui? Que se for 0, as strings são iguais. E aí sim, né, nomes e sobrenomes iguais. Se não, nomes e sobrenomes diferentes. Aqui tem agora estruturas de caso, né? Basicamente o que eu já falei na aula passada. A gente vai colocar uma variável em evidência e essa variável, ela vai, no caso, a gente vai definir valores possíveis para ela e de acordo com cada valor ele vai executar uma ou mais rotinas, né, para aquele valor. E aí tem aqui, ó, switch, que é a função que a gente usa aqui, ó, switch, e a variável. Essa variável aqui está entre parênteses, é a variável que a gente vai colocar em evidência, né? E para cada valor que ela possa assumir, a gente vai usar aqui, ó, case, né? Um valor aqui tal, 2 pontos e a rotina que a gente vai usar, e sempre colocando break no final, né? Caso aqui seja, no caso, outra rotina, eu tenho aqui, né, outro valor. Eu tenho aqui case, outro valor, 2 pontos, eu tenho uma rotina. Aqui no caso eu botei o exemplo de mais rotinas, né, para caso isso aqui seja verdadeiro. Vai ter uma rotina aqui, uma rotina aqui, uma rotina aqui. É no final da última rotina a gente coloca aqui, essa palavra reservada, break, para justamente parar e executar isso aqui. Eu tenho aqui o case 3, caso eu tenha no caso mais de um valor para um caso, por exemplo, ela pode, caso assumir o valor 3 ou o valor 4, ela vai executar uma determinada rotina. Eu tenho aqui o case, valor 3, 2 pontos. Case, valor 4, 2 pontos. A gente vai esse case, valor 5, valor 6, valor 7, tudo com 2 pontos, né? Até chegar aqui no bloco que eu quero, né? Que é a rotina, né? Que eu vou definir o que ele vai fazer e no final com break. E o default é para caso nenhuma dessas condições aqui, ou condições não, nenhum desses valores aqui propostos satisfaça o valor dessa variável. Ou seja, se a variável de evidência não for igual a nenhum desses casos aqui, ele vai cair nesse default aqui, né? Esse default, ele vai executar aqui a rotina. Bom, basicamente já expliquei, né, que você precisa colocar no caso as rotinas, né, cada uma com case e no final com break. E aí, porque se você não botar com break, isso aqui inclusive a pessoa bastante erra bastante. Se eu não botar esse break aqui, ele executa esse case valor 1, executa o case valor 2 e por aí vai até deixar um break. Então a gente sempre tem que colocar o break no final desse case, né? Basicamente eu já falei, né? E o default para assumirmos que não for, os valores que não foram listados. E aqui um exemplo, né, de não sei se é um poema, ou se é uma música, ou se é um ditado, eu não sei. É um texto que eu vi que fala assim, ó: Deus é 10, Romário é 11, whisky só de 12 anos e 13... Eu não vou completar o poema porque esse 13 aí, pra quem conhece o poema, sabe que é uma coisa meio obscena, né? Então eu substituí esse 13 por uma sexta-feira. Então se a gente fosse transformar esse poema, ou essa piada, não sei, em um código de programação, a gente colocaria a idade, né, que é uma variável do tipo inteiro, né, em evidência aqui no switch. Aí caso fosse 10, né, 10 porque Deus é 10. 11 porque Romário é camisa 11. 12, né, case 12. Ele vai mostrar o whisky, né, porque o whisky é melhor 12 anos, né. E o 13, sexta-feira. Caso ele, no caso aqui, não preenche nenhum valor aqui, não se satisfaça nenhum valor, esse default aqui vai entrar em ação, ele vai estar aqui, ó, não faz parte dessa piada. E por último aqui, eu tenho aqui mais um caso, e eu passo aqui uma sigla, do tipo char aqui, e essa sigla, ela armazena uma letrinha aqui que vai representar o grau de instrução de uma pessoa, né? Um grau de instrução superior. Eu tenho aqui a pessoa que é formada no curso técnico, licenciatura, bacharelado, especialização, pós-graduação. Eu tenho aqui, faltou mestrado, né? Por alguma carga d'água eu não coloquei o mestrado. Doutorado, pós-doutorado. Então, para cada um desses aqui, ó, caso eu receba T aqui nessa variável do tipo char,
Se eu tiver T, automaticamente eu vou imprimir técnico. Se eu tiver D, doutor. Se eu tiver P, é pós-doutor. Caso não seja nenhum desses aqui, a pessoa não tem uma graduação de nível superior. Isso aqui é basicamente a estrutura de caso.